sejam bem-vindos ao primeiro Fórum Nacional de Seguros. Obrigado por terem vindo e por estarem aqui neste espaço que também se pretende que seja de partilha no Fórum Nacional de Seguros 2002. Vamos agora então perceber como é que podemos aumentar a proteção. Para isso, chamamos ao palco e à conversa João Leão, Head of Reinsurance do grupo AGAs Portugal, e também Luís Aguiar Conraria, professor catedrático de Economia da Universidade do Minho. Primeiro, e antes do debate, damos as boas-vindas ao keynote speaker deste painel, o presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, José Galamba de Oliveira. Dizer também que a palestra Aumentar a Proteção tem o apoio da Associação Portuguesa de Seguradores. Muito obrigado. Tem aqui um pointer se quiser utilizar. Bom dia a todos. Antes de mais, um obrigado à EC e à ZEST pela organização deste evento. Uma boa oportunidade para nos juntarmos todos após 2 anos e picos de pandemia. É sempre bom vermos uma audiência desta dimensão que já não estávamos habituados de facto. E eu acho que é obviamente uma iniciativa muito louvável. Eu antes de entrar em alguns slides que tenho aqui, vou fazer uma apresentação de um vídeo institucional da APS. É um vídeo curto, mas que enquadra um pouco também o espírito da nossa indústria. A evolução da humanidade foi impulsionada pela capacidade de cooperar em grande escala, aceitar desafios e os riscos de ir mais longe, enfrentar o desconhecido e imaginar o que não existia, descobrir novos mundos, inventar ferramentas, máquinas e conceitos que transformaram a sociedade. A atividade seguradora tem sido um dos motores transformadores da sociedade moderna, que vai do início do comércio marítimo aos descobrimentos, à invenção do motor a vapor, à produção em massa, aviação, exploração espacial e à sociedade da comunicação. Para melhor perceber o futuro, é preciso conhecer o passado, saber de onde viemos e para onde queremos ir. O conceito do seguro moderno começou no século XIII, quando surgiram contratos de mercadores italianos ligados ao comércio marítimo para se protegerem de naufrágios, pirataria e roubos. Em Portugal, a primeira forma de seguro data de 1293, quando o rei Dom Dinis ordenou aos mercadores que criassem um fundo de proteção às vítimas de perdas de navios e mercadorias. A atividade seguradora é a impulsionadora da inovação e do progresso e o garante do desenvolvimento económico, da estabilidade das empresas e das pessoas, protegendo-as do imprevisto. Hoje, a atividade seguradora enfrenta novos desafios: alterações climáticas, o aumento da esperança de vida, inovações tecnológicas, novas formas de mobilidade, alterações no mercado de trabalho, cibersegurança, inteligência artificial, enfim, novas formas de vida em família e em sociedade que geram mais riscos e diferentes tipos de riscos. O seguro é um indicador do desenvolvimento das sociedades. É uma rede de proteção da vida individual e da vida em sociedade. E quanto maior, mais transversal e mais resistente for essa rede, mais protegidas estarão as sociedades para fazer face ao imprevisto e melhor preparadas estão para progredirem em segurança. É um setor sólido e resiliente
que investe permanentemente na qualificação dos seus profissionais, no estudo, investigação e avaliação dos riscos, na modernização dos processos e na sua eficiência. É feito de pessoas para pessoas. É feito de confiança. É uma atividade que existe para melhorar a vida das pessoas. Bom, e vamos então falar de proteção, ou como aumentar a proteção. Todos nós sabemos qual é que é o principal papel do seguro nas nossas vidas. É, de facto, um mecanismo de proteção para os riscos que enfrentamos no nosso dia-a-dia. E todos temos consciência que no nosso dia-a-dia, quer num contexto profissional, quer no contexto pessoal, nas empresas e nas famílias, enfrentamos os mais diversos riscos. Riscos de acidente, de doença, de morte, riscos de natureza catastrófica, sejam derivados de eventos, de causas naturais, etc. Portanto, há toda uma preocupação do nosso setor em nos focar no seu papel social, em trabalhar para conseguirmos uma maior proteção da sociedade, porque só assim temos sociedades mais resilientes. Obviamente não vamos ter tempo de nos focar na maioria destes riscos, e eu vou aqui tentar, aqui está. Vamos nos focar basicamente em dois destes principais áreas onde pensamos que há um gap de proteção muito grande em Portugal. Em primeiro lugar, as pensões de reforma. Em segundo lugar, as catástrofes naturais. Sobre as pensões de reforma, porque é que isto é importante e porque é que isto é importante no nosso país? É importante porque nós somos um dos países que tem uma demografia adversa. Isto significa uma taxa de natalidade a níveis historicamente baixos. Ela tem vindo a diminuir nas últimas décadas, mas ao mesmo tempo vivemos cada vez mais tempo e, portanto, temos de facto aqui um desafio em termos demográficos na questão da reforma. Depois temos alguns indicadores que eu acho que mostram isto mesmo. O rácio de dependência, estou a falar do número de pessoas ativas para o número de reformados, baixou de 3,5 em 2000 para 2,5 em 2021, ou seja, 2,5 trabalhadores ativos para cada pensionista é o número que temos hoje em dia em Portugal. E temos, obviamente, também uma taxa de substituição, que é a diferença entre a primeira prestação de reforma e o último salário, que daqui a uns anos pode ter uma quebra de 40% a 50%, isto se nos focarmos apenas no pilar 1 da Segurança Social, e temos taxas de poupança historicamente muito baixas em Portugal. E por isso nós acreditamos que temos que apostar em criar um sistema multipolar em Portugal, onde para além do pilar 1, que é inequívoco, que é a Segurança Social, temos que criar regimes complementares para a reforma, seja no pilar 2, que é por via das empresas, ou no pilar 3, que é por via da poupança individual. Vamos ter aqui muito brevemente um novo produto no mercado português, que é o PEP. Pode ser uma oportunidade para relançar este tema, para colocar este tema na agenda da sociedade. Brilhante. Mas temos também outras ideias que vale a pena explorar, que é o tema, por exemplo, do auto-enrollment, que é a poupança nas empresas, ou, por exemplo, aumentos salariais das empresas, uma parte ser paga através de produtos de poupança, com inscrição automática do trabalhador e, portanto, só se o trabalhador não quiser é que tem que pedir para se desregistrar desse esquema. Outra das ideias que também vale a pena pensar no futuro é como é que se criam mecanismos que criem alguma liquidez ao património imobiliário. Nós sabemos que nas famílias portuguesas muita da poupança está nas paredes das suas casas e, portanto, como é que, em determinada fase da sua vida, quando não necessitam casas tão grandes, etc., como é que se pode criar alguma liquidez com esse património imobiliário? Depois, passando ao outro desafio que temos, que tem a ver com a dimensão das catástrofes naturais,
E aqui temos várias vertentes. Temos o desafio climático, todos nós ouvimos falar sobre as alterações climáticas, o impacto que já hoje se sente nas sociedades desta tendência. Nós, quando olhamos às estatísticas do setor segurador, o que vemos é eventos cada vez mais frequentes e com maior severidade a acontecerem ao longo dos últimos 20 anos. E também sabemos, pelo menos dos estudos que vão sendo feitos, é que apenas 30% das perdas económicas relacionadas com catástrofes naturais é que têm cobertura de seguro. Portanto, há uma boa parte das perdas económicas que não está segura. No caso do risco sísmico, e sabemos que Portugal é o segundo país, é o país europeu com uma grande exposição ao risco sísmico. Lisboa e Val do Tejo, em termos de região, é a segunda região ou a segunda cidade com maior exposição ao risco sísmico na Europa. Apenas 16% das habitações têm essa cobertura. Portanto, há aqui também um caminho muito grande de aumento da proteção a perseguir. E depois há outros riscos catastróficos. Muito recentemente ouvimos falar de um prédio na Amadora, portanto ali nos arredores de Lisboa, que teve uma explosão de gás e ficou praticamente destruído, e o que se veio a contestar é que muitas das frações não tinham seguro, apesar de estarem em propriedade horizontal. Outras frações tinham seguro, mas com os capitais insuficientes, e portanto há ali um grande problema para ser resolvido, pelo menos para aqueles que tinham seguro e um seguro adequado, que no final do dia não conseguem recuperar a sua habitação. Portanto, aqui também é preciso criar mecanismos de maior controle sobre a existência dos seguros obrigatórios nos regimes de propriedade horizontal, por exemplo, que é uma das ideias que aqui lançamos. E, portanto, enquanto respostas do setor, eu, acima de tudo, para além da APS ir fazendo o seu caminho, e temos desenvolvido muito recentemente, nos últimos anos, um simulador para os custos de reconstrução de metro quadrado que permite, pelo menos, garantir ou ter uma maior consciência se o seguro de multirriscos ou da nossa habitação está muito desviado do que será o custo standard de reconstrução. Portanto, é uma ajuda não só para o canal de distribuição, mas para os próprios consumidores também. Mas, acima de tudo, há aqui um papel de aconselhamento para o setor que é fundamental, através da sua rede de distribuição, junto dos consumidores, das famílias, para a importância de primeiro ter seguro e, segundo, ter seguro com as coberturas adequadas e os capitais adequados. E depois temos, obviamente, aqui uma preocupação, que essa sim é também uma grande responsabilidade da nossa associação, que é trabalhar junto dos legisladores para sensibilizá-los para a necessidade de incluir mecanismos de controle sobre os seguros obrigatórios, se calhar dar mais responsabilidade às administrações de condomínio precisamente para efetuar esse controle. E, por último, um último slide sobre o risco sísmico, que é, obviamente, um problema que se fala há muitos anos em Portugal. Já chegou a haver, aqui há uns anos atrás, uma proposta, há uns 12, 15 anos atrás, uma proposta concreta em sede do Conselho de Ministros para aprovação, mas que depois acabou por não avançar, fruto da entrada da Troika em Portugal, etc. E a verdade é que perderam-se 12 anos em que podíamos ter acumulado fundos e não o fizemos. E, portanto, isto é uma urgência nacional. Nós continuamos a sensibilizar as autoridades para isso, tanto o Parlamento como o Governo, etc., e o próprio Supervisor. Nós já apresentámos uma proposta para a criação de um mecanismo de proteção dos riscos sísmicos. Eu não vou entrar aqui em detalhe, até porque eu não quero tirar muitos mais minutos ali ao painel, mas estamos a trabalhar para que pelo menos haja condições para que se consiga uma maior proteção para as famílias relativamente a este risco. Depois há muitas outras áreas que eu não vou aqui falar, onde faz sentido aumentar a proteção dos consumidores, das famílias, etc. Estou a falar do seguro de condutor, estou a falar dos seguros cyber, que é agora um novo risco que está em crescendo, e na sequência da pandemia com um ritmo de crescimento realmente elevado, a área da saúde e muitos outros. Mas isso ficará depois para uma outra oportunidade. Agradeço a vossa presença e vou desde já passar a conversa ali para o painel, onde temos o professor Luís Aguiar Conraria e o José Leão, o Dr. José Leão, para nos falar sobre dar algum contexto sobre alguns destes temas que eu aqui apresentei. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. O meu nome é Francisco Mendia e cabe-me a mim moderar este primeiro painel. E temos aqui dois grandes especialistas sobre o tema das catástrofes e risco sísmico. O Dr. José Leão, que está aqui à minha esquerda, e à minha direita temos um especialista sobre os temas da poupança, o Dr. Luís Aguiar Conraria. Eu começaria aqui pela minha direita,
pelo Dr. Luís Aguiar Conraria, fazer um pequeno resumo. O professor Luís Aguiar Conraria é professor catedrático da Universidade de Minho, doutorado em Economia pela Universidade de Cornell, tem um mestrado em Economia da Universidade do Porto e uma licenciatura em Economia pela Universidade de Coimbra. Um bocadinho viajado pelo país, aqui a nível da formação. No passado foi diretor do Departamento de Economia e vice-presidente para a internacionalização e investigação na Escola de Economia e Gestão. Recebeu vários prémios, vou mencionar um. Em 2011 recebeu o Prémio Gulbenkian de Internacionalização em Ciências Sociais. Começando aqui, eu gostaria de, e falando sobre o tema da poupança, nós estamos num país com rendimentos bastante baixos e com a reforma que vai reduzindo e vai ficando em perigo a cada ano que passa. Portanto, estamos muito dependentes do primeiro pilar e interessa encontrar outro tipo de soluções. Mas eu gostava de também perceber um bocadinho o que é que se passa a nível da Europa, como é que estão os outros países na Europa, como é que nós nos encontramos, como é que estamos em termos de, no fundo, desta interligação entre os vários pilares, e porque parece-nos que nós estamos muito dependentes do primeiro pilar. Ora, muito bom dia. Dava depois um bocadinho mais baixo? Ok. Muito bom dia, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Eu devo dizer que a Europa também não está famosa neste assunto. Portanto, quando se compara a Europa com outros países, a Europa tem taxas de poupança baixas, também é uma zona, é uma região mundial que está bastante envelhecida, portanto, um ponto que foi salientado antes. Agora, dentro da Europa, nós estamos, como regra, um bocadinho mais atrasados que os outros países. Portanto, nós temos um sistema de segurança social que é essencialmente de repartição, o que quer dizer que quem desconta para a segurança social está essencialmente a pagar as reformas dos atuais reformados. Portanto, isto não é uma verdadeira poupança, como seria se estivéssemos num sistema de capitalização em que nós poupamos e a nossa poupança é investida e depois nos é devolvida quando nos reformamos. Não é o caso. Nós estamos simplesmente a fazer uma transferência da população mais jovem ou da população ativa para a população reformada, quando falamos concretamente nas reformas. E este é o sistema mais comum na Europa. Okay? Portanto, e na maioria dos países europeus, este é o pilar mais importante do sistema de segurança social. Há países como a Inglaterra que têm um sistema de capitalização mais forte, mas a regra é esta. Depois, o que há na Europa e em todo lado é a consciência de que um sistema de segurança social como o que nós temos, para já não é sustentável com uma população envelhecer, ou é sustentável implicando perdas nas pensões de reforma da dimensão das que foram descritas há pouco, e, portanto, há uma tentativa de transição entre este sistema e um sistema de capitalização, que é muito difícil de fazer e não se pode fazer de um momento para o outro, porque, obviamente, se agora de repente eu deixasse de descontar para os atuais reformados e passasse a descontar para mim, para a minha reforma futura, deixaria de haver dinheiro para pagar aos atuais reformados. Portanto, obviamente, isto não pode ser feito assim. De qualquer forma, tem havido alguma transição, tem-se desenvolvido os outros pilares. A Suécia, se calhar, é um dos países que está a fazer isso bem feito. E vai-se fazendo devagarinho. Em que se permite a criação e às vezes se obriga à criação de planos complementares, em que de facto os nossos contos são transformados em poupança, mas isto é um processo muito lento e tem de demorar algumas décadas para ser feita a transição. Agora, também vamos àquela questão, é que a nossa taxa de poupança é tão baixa, que mesmo que seja feito pouco, não é? Portanto, esse pouco já tem algum significado quando a taxa de poupança é tão baixa. E nesse aspecto nós temos muito para caminhar e, apesar da transição ser lenta, será de esperar que se for feita a sério, que tenha efeitos agregados relevantes. Os outros países que estão como nós, é fácil de ver, é pensar nos países que têm crises na balança de pagamentos. Por exemplo, a Grécia
Portugal. A Grécia deve ser, se calhar, um dos poucos países, ou se não o único país europeu que tem uma taxa de poupança mais baixa do que a nossa. A Espanha está a meio caminho entre nós e os países da Europa Central. Portanto, isto é muito fácil de ver. Quando nós vemos, basta olhar para as últimas crises financeiras. Os países que tiveram problemas são os países que apresentam maiores problemas com a taxa de poupança, ou seja, uma taxa de poupança demasiado baixa. Incluindo a Irlanda. Só que a Irlanda depois aumentou. Ok, nós ainda não conseguimos aumentar. Bom, ficamos descansados. Afinal de contas, não estamos assim tão mal. Não sei se é essa a conclusão, mas pronto. Bom, mas mudando agora também aqui um bocadinho de tema, eu passava aqui a conversa aqui para as catástrofes e para o risco sísmico, e temos aqui do meu lado esquerdo o Dr. José Leão. O Dr. José Leão é chefe de resseguro do Grupo AGES Portugal, é chefe da Subcomissão para Riscos Catastróficos Patrimoniais e Emergentes na Associação Portuguesa de Seguradores, foi responsável pelo Balance Scorecard no Millennium BCP Fortis, grupo de segurador, diretor-geral na Seguradora Internacional de Moçambique, filial da Seguros e Pensões e Millennium BCP. É licenciado em Economia pela Universidade do Porto e concluiu cursos de formação executiva em várias universidades. Eu dou-lhe também as boas-vindas. E se calhar começava exatamente pela mesma situação. A Associação Portuguesa de Seguradores tem vindo a promover ao longo de vários anos e com os vários governos uma tentativa de lançar um fundo para catástrofes que seja cada vez mais alargado, não só apenas risco de sismo, mas também o tipo de catástrofes. Mas nós não somos os únicos na Europa que estamos com este tema, e isto é um tema, é uma conversa já bastante antiga nos restos dos nossos congêneres europeus, e eu gostava que também fizesse esse enquadramento e explicasse um bocadinho o que é que se passa a este nível nos restantes países europeus. Muito bem, bom dia a todos. Em termos dos riscos catastróficos, vou-vos dar, no fundo, uma perspectiva de como é que Portugal se compara relativamente aos outros países, olhando duas perspectivas. Uma em termos da frequência e da severidade dos riscos catastróficos que acontecem no mundo, que o engenheiro José Galema de Oliveira falou no início, e, por outro lado, uma perspectiva sobre os sistemas de âmbito nacional alargados, também como é que Portugal se compara com os outros países. De uma forma muito sucinta, há maior frequência, há maior severidade no mundo inteiro. Tivemos, nos últimos 10, 15 anos, tremores de terra e tsunamis no Japão, inundações na Tailândia, os incêndios florestais, a frequência tem aumentado de uma forma exponencial, que vai desde a Califórnia até aos países nórdicos, passando pela Sibéria. Portanto, há incêndios florestais de grande dimensão a acontecer no mundo inteiro. E os furacões no Atlântico Norte, que é um dos principais riscos, que no fundo termina também o prémio de resseguro em cada ano, tem aumentado tanto a frequência como a severidade tem sido brutal. Por exemplo, neste momento estão-se a renovar contratos de resseguro muito importantes na Flórida, e de 40 bilhões de capacidade, ainda há 25% de capacidade que ainda está por colocar. Significa que há companhias de seguros que neste momento podem não fazer novo negócio porque não têm a sua transferência de risco feita. Portanto, o impacto das mudanças climáticas e dos riscos é real, e as companhias sentem isso também, e os clientes também sentem isso, porque podem não ter proteção. Em Portugal, o que é que acontece? Nós tivemos incêndios na Madeira em 2015, 2016, antes tínhamos tido inundações. Em Portugal tivemos os incêndios, faz agora 5 anos, tivemos os incêndios em Pedrógão em junho, e depois tivemos incêndios em outubro, esses como resultado de uma tempestade Ofélia que trouxe para Portugal ventos fortes, temperaturas elevadas e muito pouca umidade, que se traduziram em perdas humanas, perdas económicas incalculáveis e uma taxa de proteção através de seguros relativamente baixa, como também o engenheiro José Galema de Oliveira falou, e não há um grande déficit de proteção na economia nacional. Respondendo agora, indo aos sistemas propriamente ditos, de como é que, no fundo, os outros países se protegem. Para além da atividade seguradora e resseguradora privada, existem em países, por exemplo, aqui ao lado em Espanha temos a figura do consórcio, no fundo que é um sistema de âmbito nacional, com apoio também
do Governo, onde determinados riscos de fenómenos da natureza são financiados através de um prémio de seguro direto. Isso acontece em vários países no mundo, onde estes riscos são reais. Temos o caso da Espanha, aqui ao lado, temos o caso da Nova Zelândia, temos o caso da Turquia, onde o risco sísmico também é elevado, também tem um sistema de proteção de riscos catastróficos através de um prémio de seguro direto, e temos outros casos onde esse sistema de proteção de resiliência partilhada, ou pública ou privada, existem, financiados através de soluções de resseguro, como por exemplo o caso da França, através da Caisse Centrale de Réassurance, que é um ressegurador, ou no Japão, também com o caso da Earthquake Commission. Em Portugal, não temos nenhuma solução de âmbito nacional para a gestão de qualquer risco catastrófico, e começando pelo risco sísmico, como o engenheiro Galema de Oliveira falou, onde temos uma taxa de proteção, uma taxa de penetração de 15%, que é claramente muito baixa. Temos um déficit grande relativamente aos nossos principais peers. E, mais uma vez, como na poupança, os países que têm maior taxa de penetração são países que recuperam mais rapidamente das crises, são países mais resilientes, como está agora na moda a falar, e, portanto, há aqui um papel muito relevante do setor segurador, e está por fazer, portanto, esse caminho. Num contexto onde os riscos secundários, onde os incêndios florestais, as inundações e as tempestades estão aí à vista. E cada vez mais, portanto, temos muito que fazer. Temos muito que fazer. E, voltando aqui para o meu lado direito, para o professor Luís Aguiar Conraria, eu acho que está claro que está reforçado aqui o interesse, que já vem desde há vários anos, de reforçar e de complementar a reforma aqui existente e que é enfim, proporcionada pelo primeiro pilar, pela Segurança Social, e acha que vamos ter problemas sérios se não fizermos qualquer coisa dentro de pouco tempo, e temos vindo a assistir a uma redução das reformas, ou enfim, um limitar das reformas existentes, e temos a consciência que isso vai acontecer no futuro. O que é que nos pode dizer sobre isso? Ok. Portanto, deixem-me só explicar muito rapidamente qual é a relação entre o sistema de segurança social que temos e o facto de termos uma poupança baixa. É que, de facto, nós poupamos, ou quando alguém poupa, geralmente é pensar no futuro e é pensar nos riscos do futuro. Não é? Uma pessoa poupa para quando se reforma, uma pessoa poupa para o caso de ficar desempregado e para o caso de ficar doente. Ora, a Segurança Social faz isso por nós. Não é? Portanto, nós descontamos automaticamente parte dos nossos rendimentos para a Segurança Social e temos a nossa reforma assegurada, temos o nosso subsídio de desemprego assegurado. Portanto, não só temos a sensação de que poupamos porque descontamos para a Segurança Social, como de facto nos retiram os motivos de poupança. Okay? Porque temos uma entidade superior que nos assegura o rendimento nestas situações. Agora, vale a pena pensar que quando isto falha, se por qualquer motivo isto falha, as pessoas reagem. Eu acho que nós temos neste momento um exemplo muito vívido disso, que é o caso dos seguros de saúde. Portanto, a partir do momento, ou nos últimos anos, quando há uma noção da degradação do Sistema Nacional de Saúde, portanto, em que um dos motivos de poupança, que é o de nos precavermos para situações de saúde, deixa de estar tão bem assegurado pelo Estado como seria de esperar, ou como gostaríamos que estivesse, o que nós temos visto é uma explosão nos seguros de saúde dos últimos anos. Ou seja, quando um dos motivos para a poupança é reativado, digamos assim, neste caso a questão da saúde, nós vemos as pessoas a reagir e, neste caso concreto, a aumentar os seguros de saúde. Neste momento já são vários milhões, certo, de portugueses. Ora, isto imagino que há 15 anos fosse impensável. Ou seria quase considerado lírico achar que se teria uma taxa de penetração dessa ordem. Portanto, eu penso que no caso das reformas, quando as pessoas tiverem verdadeira consciência daquilo que vão ser as suas reformas, se nada fizerem, elas automaticamente quererão poupar mais. É verdade que neste momento nós já podemos ir online e fazer algumas simulações.
Mas para já, aquilo está feito de tal forma que uma pessoa tem a sensação de que aquilo está mal feito. Portanto, na Suécia, estávamos há bocado a falar da Suécia como Na Suécia as pessoas têm mesmo noção, ao fim de cada ano, não é? Portanto, recebem informação em casa, a dizer, olha, se nada mudar, a sua reforma vai ser tanto. Se o país... Como as reformas ali estão indexadas a várias coisas, como a taxa de crescimento do país, o que é uma forma muito interessante, não é? Se nós temos a reforma indexada à taxa de crescimento do país, é como se nós fôssemos acionistas do país, não é? Portanto, em que somos pagos de acordo com a performance da empresa, neste caso, de acordo com a performance do país. E, portanto, de repente, há uma noção na Suécia de que, nós temos de poupar mais. E eu penso que esse é um caminho, o de aumentar a informação e aumentar a consciencialização. Se isto é suficiente, eu não sei, mas que algum impacto vai ter, garantidamente terá. E eu depois tenho aqui algumas sugestões sobre produtos para aumentar a poupança. Posso falar agora? Já lá vamos. Ok. E se calhar passávamos então, eu agradeço. Mas então só uma mensagem final. Eu acho que este é o momento em que, tomando esta consciencialização de como as nossas reformas vão cair, este é o momento para fazer pressão política para desenvolver o segundo pilar o segundo pilar das reformas, né? Portanto, a criação de planos complementares, eventualmente favorecidos pelo Governo ou apoiados pelo Governo. Muito bem. Então, passando aqui assim ao Dr. José Leão também, e falámos há pouco, Portugal tem uma forte incidência de riscos extremos, especialmente os sísmicos. Não temos muitos, mas quando vêm em força, e temos consciência do risco do sismo que houve em 1755 e gostamos de ter a ideia que em 69 terá sido essa réplica, mas de facto não sabemos e portanto podem ser bastante devastadores. E temos de facto uma reduzidíssima proteção sísmica em Portugal. Cerca de apenas 16% das casas que têm essa cobertura. Em Lisboa sobe um pouco mais, que é possivelmente a zona mais afetada, sobe para 25%, 26%. Isso é um problema grande. É um problema, sim, é um problema grave. Neste momento a cobertura de risco sísmico nos seguros de incêndio não é obrigatória e, portanto, mais uma vez, quando os seguros são obrigatórios é mais fácil porque a proteção existe. Não sendo uma cobertura obrigatória, as famílias e as empresas também estão insuficientemente protegidas. Como disse, e bem, em Lisboa, onde há maior consciência para o risco, a taxa de penetração é mais elevada dos seguros, mas mesmo assim é baixa. E metade do parque habitacional em Portugal não tem qualquer tipo de seguro. E daqueles que têm, a metade da população portuguesa que tem seguro, 2/3 contrata essa cobertura, 1/3 não contrata, que dá os tais 15% a 6%. E, portanto, há aqui, de facto, um trabalho muito grande a fazer, que passa por, provavelmente, tornar essa cobertura obrigatória, ou de criarmos aqui outras medidas que vá para além da consciencialização e de aumentar a literacia financeira. Nos condomínios, e ainda agora com esta explosão na Amadora, e o engenheiro Guilherme de Oliveira falou mais uma vez, também não é obrigatório. Ou seja, há dentro de um próprio prédio, há clientes que têm e condóminos que têm esse seguro contratado do risco sísmico e outros que não têm. Portanto, se houver um tremor de terra e o edifício for abaixo, uma pessoa não vai conseguir construir a sua habitação se o resto do prédio não tiver de pé. Portanto, há aqui vários problemas. Depois poderei falar com mais detalhe nas soluções, mas de facto há aqui, mais uma vez, noutros países também, estas soluções de sistema de âmbito nacional muitas vezes foram para a frente depois das desgraças acontecerem. No caso na Turquia ou na Nova Zelândia, muitos destes sistemas de âmbito nacional e de parceria pública ou privada, onde o Estado é o restaurador de última instância, mas acaba por haver aqui uma virtude de criar aqui um sistema onde se possa ir acumulando fundos ao longo do ano, é feita
infelizmente, depois da desgraça acontecer. Nós temos esses exemplos nos outros países e podemos fazê-lo agora. Talvez seja explicado pela frequência com que eles têm e a nossa é muito mais espaçada. É mais espaçada no tempo. Mas tivemos ainda agora há pouco tempo em Itália 2 sinistros em Áquila e que vimos nos noticiários, e mais uma vez o facto de Itália, como nós, Portugal, não ter esses sistemas de âmbito nacional, depois vão emitir dívida e vão mais uma vez, emitiram agora dívida para mais 40 ou 50 anos e vão todos acabar por pagar. E portanto, porque neste momento a caracterização em termos de proteção é baixa e há aqui um caminho a percorrer. Poderei-vos dar numa segunda fase quais as soluções que estamos a trabalhar no setor segurador para aumentar essa proteção. Mas neste momento o que acontece é que as companhias de seguros compram o seu programa de resseguro de uma forma anual, muito influenciado pelo prémio de resseguro que é definido no mercado internacional, e o engenheiro Galamba de Oliveira também falou. Já foi feita uma proposta pela APS há 4, 5 anos atrás, e já tinha havido uma no passado, onde se, no fundo, criaria uma solução para os clientes que já têm seguro de incêndio poder, através de proposta de lei também, tornar obrigatório a cobertura de fenómenos sísmicos para os clientes que já têm seguro de incêndio, e que tinha uma componente muito importante de acumulação de fundos, que permitiria às seguradoras, no fundo, diminuir a dependência do mercado de seguro internacional e construirmos em Portugal uma proteção, lá está, para fazer face a esses tremores de terra que falou, como o de 1755, e aumentar a proteção a nível nacional, para que, no caso disso acontecer, estivéssemos protegidos. Só uma nota final, Francisco, que é, a propósito do risco pandémico e dos novos riscos emergentes, também foi tema ao nível do regulador europeu, como se este risco sistémico, por exemplo, poderia ou não poderia ser protegido. E o que é que aconteceu? Mais uma vez, aqueles países que já têm experiência adquirida e que têm estes sistemas de âmbito nacional já a funcionar, ou para o risco sísmico, ou para o risco de inundações, ou para o risco de tempestades, ou para o risco de terrorismo, estão em condições de começar a dar os primeiros passos para enfrentar os novos riscos que aí vêm. Nós estamos no pelotão dos países que nem para os riscos secundários ou para estes riscos que sabemos que vão acontecer um dia, estamos preparados. Muito bem. Posso só acrescentar? Estou? Ok. Não, há o caso português dos Açores, não é? Portanto, nós nos Açores temos vários tremores de terra, ainda agora estivemos em pânico com a possibilidade de um vulcão em São Jorge. Portanto, quer dizer, não é assim tão longinho quanto isso. Quer dizer, geograficamente mas se calhar dando mais destaque ao que se passa nos Açores, poderá-se chamar outro tipo de consciencialização, não é? Exatamente. E vamos então aqui, agora às soluções. E estávamos a falar há pouco do tipo de produtos. Que tipo de produtos, o que é que o setor segurador, o que é que pode ser aqui oferecido para colmatar um bocadinho esta falha de rendimento que se espera no futuro? E de que forma e como, não é? Há uns 6... Os rendimentos já são baixos, não é? Sabemos. E, portanto, temos consciência da maior dificuldade em Portugal na poupança. Deixem-me só... O que é que podemos fazer? Há uns anos, já lá vão 7, 8 anos, eu e uns colegas fizemos um trabalho para a Associação Portuguesa de Seguradores, portanto, que foi este livrinho, que é a Poupança e Financiamento da Economia Portuguesa. Estive a relê-lo recentemente, é um ótimo livro, podem comprá-lo. Mas há um capítulo que está desatualizado, ou que não está ainda, mas que vai ficar rapidamente desatualizado. Nós tínhamos um capítulo dedicado ao desafio que é para as seguradoras apresentarem produtos rentáveis numa época de taxas de juros tão baixas. Ora, esse problema vai desaparecer rapidamente. Portanto, as taxas de juros vão subir rapidamente e nos próximos tempos, e penso que irão subir de forma sensível, e portanto a questão de conseguir fornecer produtos com taxas de rentabilidade positivas, que não sejam demasiado arriscadas, volta a estar em cima da mesa. Agora, respondendo diretamente à pergunta,
eu devo dizer que não há aqui nenhuma solução mágica, aqui não há nada que funcione maravilhosamente. Portanto, nos Estados Unidos e Inglaterra serão os países, se calhar, que estão mais avançados neste assunto, que são os países que tomaram primeiro consciência da necessidade de aumentar a taxa de poupança e tentaram fazer uso da economia comportamental. Ok? Portanto, é o Behavioral Economics, aquela ideia do nudge, que é criar políticas que estimulem de alguma forma as pessoas a aumentar a poupança. E elas funcionam todas, portanto, tudo que eu vou aqui dizer funciona bastante, funciona de facto, mas o impacto agregado acaba por ser pequeno. Ok? Portanto, não é uma solução mágica. Se queremos mesmo um impacto agregado grande, se calhar temos mesmo de exigir intervenção estatal e tem a ver com a revisão do sistema do nosso sistema atual de segurança social e caminhar de um sistema de repartição para um sistema de capitalização. Que eu sou um ativo defensor disso, mas sinto-me bastante isolado na praça pública a defender essa posição. Indo então à questão da economia comportamental, como é que podemos aproveitar? E eu acho que as pistas já foram dadas na primeira apresentação, que é, se há algo que é uma característica nossa, é a inércia. A inércia. E, portanto, nós muitas vezes não poupamos, não tomamos a iniciativa de pôr dinheiro de parte ou de passar a gastar menos, por inércia. Mas, de facto, é difícil discutir isto. Como é que eu digo a alguém? Aliás, a pergunta é sempre feita nesse termo. Como é que as pessoas ganham tão mal, como é que vão poupar? Como é que eu respondo a alguém e digo, desculpe lá, mas há pessoas que ganham menos do que você e que poupam? Quer dizer, é difícil responder isto, não é? Portugal ganha-se tão mal. Há muitos países que são muito mais pobres do que Portugal, que têm taxas de poupança muito maiores do que Portugal. Só que eu não consigo argumentar, porque parece que estamos a falar é quase como se eu estivesse a dizer às pessoas que elas estão a ter o comportamento errado e eu estivesse a ter um discurso moral sobre elas. É um bocado o discurso do estamos a viver acima das nossas possibilidades, não é? E, portanto, não dá para ir por aí, parece-me. Portanto, aproveitar a inércia. Aquelas propostas. Por exemplo, esta é uma boa ideia, eu acho, que é, nós estamos habituados a ter um determinado nível de consumo que é mais ou menos compatível com aquilo que nós recebemos, com os nossos rendimentos. Ora, se houver um aumento do rendimento, se calhar é a altura ideal para propor às pessoas que aumentem a sua poupança. Se aumentos salariais forem oferecidos na forma de produtos de poupança, e se calhar para não ser demasiado impositivo implicaria haver algum benefício fiscal para haver uma boa desculpa para a empresa poder propor tal coisa, mas eu acho que se tem de caminhar para aí. Isso é uma forma, porque as pessoas já têm um determinado nível de consumo, têm um aumento de salário ou um aumento dos seus rendimentos, ok, eu consigo manter o meu padrão de consumo, se calhar até melhorá-lo um bocadinho e aumentar a poupança. E se fizéssemos essa oferta imediatamente, esta é uma forma. Outra ideia que tive, ou que entra neste âmbito, é, por exemplo, as devoluções de IRS. Portanto, nós neste momento, quando entramos na fase das devoluções do IRS, há sempre pessoas que recebem 2.000 euros, 3.000 euros, e aquilo de facto é um acréscimo de rendimento que tem, pessoas, é uma forma quase de poupar, inconsciente, é que as pessoas descontam mais do que deviam descontar durante o ano inteiro, e depois, no ano seguinte, recebem aquele dinheiro todo que lhes permite fazer uma determinada compra. Ora, e que tal se essa devolução de IRS fosse feita na forma de títulos de poupança? Era uma forma, portanto, é automático. E estamos a aproveitar a inércia das pessoas, que não faz parte do rendimento das pessoas. Os prémios que as empresas dão, que não fazem parte do salário mensal, mas que muitas vezes se traduzem num salário extra anual. Não é? Nos anos em que correm bem para as empresas, que corresponde quase a um trabalhador ter 15 salários. Se calhar esse 15º salário podia ser um título de poupança. Portanto, eu acho que falta alguma imaginação para ir propor isso. Alguma imaginação, não sei, não quero estar a ser injusto, mas penso que falta alguma criatividade para propor este tipo de soluções e se calhar algum apoio do Estado era bem-vindo. Pois, exatamente, passa sempre ali por algum apoio do Estado. O Estado permitir, em termos de fiscalidade, dar algumas vantagens. Eu penso que sim. Permitir por exemplo, outro tema também que é importante,
que é possivelmente o auto-enrollment nas empresas, enfim, mas isso aí o Estado tem um papel decisivo em qualquer uma dessas soluções. Eu confesso que eu aqui não acho que o Estado tenha um papel decisivo. Eu acho que aqui o papel do Estado é quase do ponto de vista moral, porque se a empresa resolve oferecer um aumento salarial na forma de instrumento de poupança, parece que a empresa está a ser intrusiva, não é? Está a dizer ao empregado, olha, o empregado vai responder, mas quem é você para decidir como é que eu recebo o meu aumento salarial? Dá-me o dinheiro e eu, se quiser fazer uma poupança, faço. Se houvesse uma política oficial do Estado, nem que fosse com um ligeiríssimo desconto no IRS, isso daria a desculpa perfeita às empresas para não parecerem intrusivas, ok? Mas, portanto, aqui a minha questão não é o papel decisivo do Estado, é só para não parecer demasiado intrusivo, para ser mais nudge, mais um empurrãozinho na direção correta. Mais natural. Agora, depois há outras coisas, como aquela coisa uma pessoa pagar com o multibanco e o arredondamento, e pagar um bocadinho mais e o arredondamento ir para uma conta poupança e tal, mas tudo isso funciona. Mas tudo isso tem efeitos pequenos. Muito bem, muito obrigado. Então vamos passar aqui para o fundo de catástrofes. Como é que isto pode ser feito? De que forma? Quais é que são as soluções? Há já várias soluções apresentadas ao Governo, inclusive algumas soluções de criação do fundo em que permitem e que a gestão desse fundo, dos montantes que são canalizados para esse fundo, que seja uma gestão inclusive bipartida, gerando aqui assim um fator de maior confiança junto de todos. O que é que pode ser feito? Que soluções é que existem? Bom, há algumas soluções também que podem ser e devem ser, e estão a ser, no fundo, dinamizadas pelo setor segurador, para além do sistema de âmbito nacional. Um dos temas passa também pela literacia financeira, que é contínua, e as seguradoras e a indústria seguradora e a APS têm feito um trabalho notório nessa vertente. As companhias de seguro, também o seu modelo de negócio também está a evoluir, ou seja, passamos de um modelo de receber prémios e pagar sinistros para apostar muito na prevenção e, portanto, na gestão do risco e influenciar os clientes e os cidadãos a protegerem-se melhor, a gerirem melhor os seus riscos. Há aí um caminho que está a ser feito pelas companhias e que podem aproveitar essa onda. Por exemplo, agora também com os temas relacionados com a sustentabilidade ou com as mudanças climáticas, de influenciar ou de premiar clientes que têm casas e que investem em casas onde a eficiência energética é mais elevada, casas mais resistentes a inundações. Portanto, antes de vir o evento, uma tempestade ou um incêndio, tomar alguns contactos com os clientes para os clientes se poderem proteger. Se nós pensarmos bem nos incêndios de Pedrógão, mais de 45, já não sei qual foi o número de pessoas ao certo, mas houve um número significativo das pessoas que perderam a vida foi na estrada e, portanto, foram perdas de vidas humanas que podiam ser perfeitamente evitáveis. Há os seguros paramétricos, portanto, que são seguros mais simples de entender através de uma variável que pode estar relacionada com um determinado fenómeno da natureza que se atingir um determinado nível de pluviosidade que automaticamente o cliente é reembolsado. E temos, de facto, então aí sim, onde o Estado poderá intervir como ressegurador de última instância, um sistema de resiliência partilhada. Já não se chama pública ou privada, por questões mais políticas, e, portanto, acaba-se por se falar em resiliência partilhada, mas, no fundo, acaba por ser o setor privado, continua a ser o pilar. No fundo, os clientes compram o seguro com a companhia que entenderem e, no fundo, depois há uma solução de resseguro que é gerida não ao nível de cada companhia de seguros por si só, mas através dessa entidade gestora que seria criada. No fundo, essa entidade gestora dos riscos catastróficos ou do risco sísmico é que iria comprar o resseguro até um determinado montante. E estamos a falar de um fundo inicialmente teria um montante bastante considerável. Sim, neste momento, o último estudo que fizemos com as exposições que existem nas carteiras das seguradoras para o risco sísmico, para um período de retorno de 300 anos, não estamos a falar
num risco sísmico igual ao de 1755, estaríamos a falar de uma proteção para 8 mil milhões de euros só para as paredes desses edifícios. Depois ainda tínhamos que acrescentar todos os riscos comerciais e industriais e, portanto... Perda da rentabilidade. Sim, portanto, estamos a falar de um valor significativo. Se tornarmos a cobertura obrigatória, facilmente multiplicamos esses 8 mil milhões por 3 e podemos chegar a 24, 25 mil milhões de exposição ao risco sísmico. Portanto, está a ver o impacto que isto teria no PIB nacional. Se houver um risco desta dimensão, facilmente chegamos a um peso de 10 a 20% do PIB na economia nacional. Portanto, a solução, não entrando muito em detalhe, mas no fundo os clientes passam o prémio para as seguradoras passariam para essa entidade gestora transferiria o risco para o mercado de resseguro e acima de um determinado nível de capacidade o Estado entraria como ressegurador de última instância. A virtude é que esses fundos estariam acumulados ano após ano e, portanto, o país podia se proteger melhor e no final de 30 ou 40 anos, cá está aqui a sustentabilidade, não estarmos a proteger, a pensar apenas em nós, mas nas gerações que aí vêm, termos Portugal como um país mais resiliente. Essa seria e continua a ser a missão também da APS, diminuir o protection gap e, de facto, de conseguir implementar um sistema deste de âmbito nacional. Muito obrigado, José Leão. Nós estamos aqui a chegar ao fim e eu, se calhar, pedia umas últimas palavras ou uma última mensagem e aqui com o professor Luís Aguiar Correia, se calhar também passando por um tema que acabámos por não falar até agora, que é a importância do setor imobiliário na questão das poupanças. Nós, como dizia há bocado o Eugênio Galama de Oliveira, presidente da APS, muita da poupança dos portugueses está nas paredes e se calhar, e há aqui muita coisa que pode ser feita, mas pedir-lhe que deixasse aqui uma mensagem final nestes poucos minutos que nos restam. Ok. Eu acho esta situação do imobiliário muito interessante, porque durante muitos anos em Portugal, grande parte do investimento era investimento em imobiliário. E isso trouxe-nos problemas enquanto país e contribuiu para a crise financeira que nós atravessamos, porque isto de facto correspondia tradicionalmente ao setor não transacionável, portanto aquilo, a divisão, portanto um setor que não contribuía para as nossas relações com o exterior, digamos, para a nossa balança comercial. E repentinamente, de há uns anos para cá, há uma década e pouco, o que era um investimento no setor não transacionável tornou-se um setor transacionável. Isto graças a coisas como o Airbnb, que depois se espalhou e que agora se traduz na forma do alojamento local. Isto foi uma forma de rentabilizar investimentos que antes não eram rentáveis. E isso contribuiu imenso para que nós saíssemos da crise onde a determinada altura estivemos mergulhados. E também contribui para a valorização desses ativos. E eu penso que há aqui um aspecto nas políticas públicas, quando se discute muito a questão da habitação e os preços da habitação que são muito caros e das rendas são muito caras, e nós vemos sempre isto na perspectiva do lado do comprador, digamos assim, dizemos, não se pode viver, um jovem já não pode viver no centro de Lisboa ou no centro do Porto e é injusto, e nós esquecemos sempre do lado de quem é o dono. E era muito importante lembrarmos que políticas que ataquem estas soluções de mercado contribuem para a desvalorização das casas e dos apartamentos, portanto todo o imobiliário, o que quer dizer que contribui para a desvalorização da poupança e da principal forma de poupança que existe em Portugal. E eu acho que não se tem isto devidamente em conta no discurso público e acho que é um assunto que tem de ser, para que se tem de chamar a atenção. Não é? Quando se diz, um apartamento ali no centro de Lisboa custou 500 mil euros, barbaridade, quem é que pode pagar por isso? Nós esquecemos que há alguém que recebeu esses 500 mil euros. E, portanto, há um português que recebeu esses 500 mil euros, provavelmente, um português recebeu esses 500 mil euros e que isso quer dizer que fez um bom investimento no passado. E isto de estar a retirar rentabilidade a bons investimentos passados só porque agora nos parecem maus é péssima
é uma péssima forma de promover o investimento e de promover a poupança. Não esquecer, aqui falei em investimento, mas investimento e poupança são dois lados da mesma moeda. Muito obrigado. Sr. José Leão, deixava-lhe, já ultrapassamos aqui o nosso tempo, pedir-lhe umas últimas palavras relativamente à urgência, se calhar possivelmente relativamente à urgência deste tema, não é? Certo. Cada ano que passa, aproximamos mais do futuro, de uma futura situação, não é? de risco sísmico e, portanto, se calhar, tendo por base isso, se calhar pedir-lhe aqui umas últimas palavras. Certo. A minha mensagem final passa por esse ponto e só um ponto adicional, que é a indústria seguradora tem um papel muito importante no crescimento económico e na estabilidade económica, porque permite, no fundo, transferir riscos e incertezas, que é o que estamos a falar, num custo fixo. E, portanto, ajudamos a financiar a economia quando acontece um evento de fenómeno da natureza, acabamos por financiar e por devolver à sociedade e permitir que a economia recupere de uma forma mais rápida. E por isso, para o setor segurador, diminuir o protection gap e aumentar a penetração dos seguros, quer exista o sistema ou não exista o sistema, continuarão a ser as nossas estrelas ou a nossa missão principal. Portanto, é aumentar a taxa de penetração e diminuir o protection gap. Isso é, sem dúvida, o nosso foco no setor privado. A nossa mensagem principal em relação ao sistema de âmbito nacional para a gestão de riscos catastróficos. De facto, o Estado e o setor privado não podem andar de costas viradas um para o outro e, portanto, as soluções de resiliência partilhada ou as parcerias público-privadas funcionando bem são uma solução eficaz, eficiente e devem ser colocadas em prática. O setor segurador, nós não podemos prever o futuro, sabemos que há riscos e há incertezas, mas podemos nos preparar melhor para ele. E o setor segurador cá está a fazer o seu trabalho, como tem vindo a fazer, numa perspectiva de longo prazo, que é esse o nosso foco. Bem, muito obrigado. Muito obrigado. Damos assim por terminada esta nossa sessão. Agradeço a vossa atenção, a atenção de todos para estes temas tão pertinentes e não queria acabar sem dar os meus parabéns à organização, ao Ecoseguros, aqui na pessoa do Francisco Botelho e do Paulo Padrão, por esta belíssima organização e que eu acho que é um sucesso. Muitos parabéns. Obrigado a todos.